E aí, pessoal, estamos aqui de novo para darmos continuidade a esse conteúdo dessa parte trabalhista do concurso do TRT. Gente, olha só, nós vamos começar a falar do Código de Ética, que é a Resolução Administrativa 11 de 2022. Esse é o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, TRT da primeira região, pessoal. Vocês precisam conhecer o que o examinador quer, vocês precisam saber, como eu disse até tempos atrás no YouTube e no Instagram, eu falei o seguinte: essa resolução administrativa, esse código de ética, ele é muito parecido, o objetivo dele, com a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Tenho certeza que você já está estudando ou vai estudar a Lei 8.112 quando você se debruçar lá na parte de direito administrativo. Aqui você precisa conhecer esse código de ética, porque provavelmente cairão alguns assuntos aqui com base no edital passado. Foi o edital que nós decidimos seguir e o TRT ele vai buscar essas informações, seja numa parte específica do Código de Ética, às vezes ele vai te perguntar isso de outra forma, em outro ponto, mas você precisa ter essa noção, pessoal. Então, lá já vai pegando papel e caneta, vai pegando o seu gravador, vai, volta, dá um print na tela, se você quiser, volta várias vezes, quando eu passar assuntos importantes para você, porque essa é a oportunidade que você tem de realizar o seu sonho de ser um servidor público, adquirir uma estabilidade do serviço público. E olha só, pessoal, primeira informação que você já precisa ver é lá no artigo 1º. O artigo 1º do Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho, ele já nos informa que esse Código de Ética, ele nos explicita os princípios e normas de conduta ética. Com toda certeza, não precisa eu explicar aqui para você, eu tenho certeza que você sabe muito bem que qualquer tribunal, ele sempre será pautado pela ética. Isso é normal. Então, a partir desse momento, você vai entender que o servidor público, nos seus atos esses que, por um lado, são atos administrativos, de outro, eles têm que estar amparados pela ética. Vou te dar um exemplo. Um advogado ou um cidadão chega no cartório, chega para o secretário do juiz, pergunta uma informação, e esse secretário do juiz ou esse serventuário do cartório, porque seja o secretário do juiz ou o serventuário que fica lá no cartório, o servidor público que fica lá no cartório, eles são servidores públicos. Você acha ético que ele chegue e fale assim para esse cidadão: faça isso, siga por esse caminho? O juiz ele tem a tendência desse raciocínio. Você acha ético isso? Já conversei com vocês em aulas passadas, até quando nós conversamos sobre o Código de Ética lá no YouTube, o que eu falei para vocês? O Código de Ética está protegendo ali a equidade. Quando eu digo equidade, eu digo igualdade. Ou como eu aprendi lá na aula de processo civil, paridade, igualdade entre as partes. O processo civil ele tem essa linha de raciocínio, por isso que eu falo para você, estuda processo civil, porque processo civil é a regra do jogo. Não adianta você ser doutorado em direito do trabalho, pós-doutorado em direito penal e não conhecer processo penal, não conhecer processo civil. Você vai se agarrar ao direito material e vai morrer afogado com ele. Se você não sabe o básico, e olha só, tem gente que perde processo
porque não sabe o básico. Às vezes ele poderia fazer um detalhe muito simples e não sabe. Então você tem que estar atento a isso. E por conta disso, a ética é a mesma coisa. O servidor, ele precisa exercer a sua atividade com ética. E é isso que irá prevalecer nesse código. Aí, pessoal, a partir daí, você já dá uma chegada, já dá uma estudada em qual artigo que eu poderia falar? O artigo 2, artigo 2º. Olha o que o artigo 2º ele já nos fala. Qual é o objetivo deste código de ética? Já imaginou se de repente o examinador da FCC ele te pergunta assim de forma bem objetiva? Quais são os objetivos do Código de Ética dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região? O que ele vai fazer? Quem já está acostumado com concurso público? Letra A, isso, aquilo, outro. Vamos lá. Letra A, olha só como é que você tem que aprender a responder. De acordo com o Código de Ética, são objetivos. Olha o que eu falei alguns minutos atrás, paridade. Eu poderia colocar aqui, paridade e explicitar princípios. Aqui está explicitar princípios. Mas o Código de Ética fala de paridade? Eu falei de paridade, mas quando eu for falar de processo civil. No Código, em algum momento do Código aqui, pode procurar, fala essa expressão paridade? Não fala. Então essa questão já estaria errada. A linha B. São objetivos do Código de Ética. Explicitar normas éticas do TRT, valores e objetivos, e informar questões práticas de ordem pública. Questões práticas de ordem pública? Aonde que está isso? Percebeu como é que o examinador ele gosta de brincar com o candidato? Aí vamos imaginar que tem a linha C. De acordo com o Código de Ética dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, são objetivos deste Código reduzir a subjetividade das interpretações, contribuindo para a visão, missão e objetivos do TRT. Só para ficar por aqui, essa terceira seria uma das mais corretas. Se você olhar, eu não falei valores e juntei aqui duas. Dei continuidade. Mas é assim que a banca examinadora faz. Por isso que algumas vezes você vê algumas questões, vocês acham todas as questões iguais ou muito parecidas, e às vezes você percebe que está faltando uma coisa aqui, uma coisa ali. Porque ele vai misturando tudo isso. Então, por isso que você tem que ler, reler, para isso ser enfiado na sua cabeça e você adquirir essa memória por osmose. É assim que é concurso público. Aí você precisa ter as estratégias para estudar. E olha só, disse para vocês aqui algumas possibilidades de como deve cair num concurso público. E olha só, aqui eu falei para vocês, que no inciso 2 do artigo 2º, olha o que ele diz. Contribuir para a visão, missão, objetivo e valores. Nos últimos anos, pessoal, os tribunais têm olhado bastante para esses conceitos. Visão, missão, objetivos e valores. Missão, visão, objetivos e valores geralmente são da instituição. Você encontra isso em empresas privadas também. É o sistema gerencial que veio das empresas para o setor privado. Então, você já precisa ter essa noção.
Embora essa não seja a nossa área aqui, quando a gente estuda missão, visão, valores, é outro tipo de matéria, não é matéria de direito do trabalho. Mas, por exemplo, só para você ter uma noção aqui, olha só, o que é a visão? Eu até fiz aqui esse triângulo quando você participa de cursos ligados a negócios, aí na parte de empresa, eles te passam essa informação. Esse triângulo aqui, ele vai ser dividido em 3 partes. A parte da base é a parte operacional, que é a massa, onde os funcionários que trabalham para valer ali é o pessoal do operacional, que move a empresa, é o pessoal do operacional. O tático é o pessoal da gerência. E o estratégico, que é o topo da pirâmide, é o presidente, o dono da empresa, a diretoria. Então, não se surpreenda se em algum momento, seja nesse concurso ou em outro, eles perguntarem isso. Se no código de ética está falando de visão, missão, objetivos e valores, sabe-se lá se eles vão tentar fazer um link. Concurso público toda hora pega a gente de surpresa. Então, você já sabendo que tem essa pirâmide, na base da pirâmide operacional, no meio tático e no topo dela é o estratégico, já vou passar para a seguinte informação. A visão, quem tem a visão da empresa? Agora, neste caso aqui, quem tem a visão de como irá atuar o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região? Na parte de empresa, é o topo da pirâmide, é a presidência ou a diretoria. Aqui no Tribunal Regional da Primeira Região, quem tem a visão de como o TRT do Rio vai atuar é a presidência desse tribunal. Então, é no estratégico, através da presidência do TRT, que teremos a visão. A visão é que nos move a irmos adiante. Essa que é a grande verdade. A missão, pessoal, por que é colocada a missão? Seja numa empresa, ou seja num tribunal, num órgão público, é a missão que faz com que aquele servidor permaneça na empresa. Qual é a missão do Tribunal Regional do Trabalho? Ajudar o jurisdicionado, solucionar conflitos entre as partes. Pois é, essa é a missão. Se você estivesse numa empresa, é por conta da missão que aquele funcionário ele acredita naquela empresa e ele não vai querer sair daquela empresa. E no Tribunal Regional do Trabalho é a mesma coisa. O servidor ele acredita que ele está fazendo a diferença, que o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região está dirimindo conflitos, está ajudando o jurisdicionado, que está ajudando o cidadão. É essa a missão que ele acredita, que o tribunal quer passar, precisa passar e que ele acredita. Os objetivos são esses: ajudar o jurisdicionado, dirimir conflitos. Além disso, os valores. Quais são os valores que o Tribunal Regional do Trabalho passa para os seus servidores, para os seus terceirizados e para os jurisdicionados? É por conta desses valores que vale a pena você seguir em frente. É por conta dessa missão que vale a pena você estar junto. Valores, pessoal, às vezes são os valores que uma empresa e que um tribunal nos oferece
que nós estaremos sempre com eles. Por exemplo, vou sair aqui da parte do TRT e vou falar setor privado. Por que é o sonho da maioria das pessoas ter um iPhone? Porque a Apple, desculpa, eu já falei da concorrente, porque a Apple transmite valores que as outras empresas de tecnologia celular não traz. As outras empresas elas não oferecem, né? A inovação que a Apple traz desde a época dos computadores, a visão diferente, a missão. Se você já viu os filmes do Jobs, a visão do Steve Jobs era outra visão, era outra realidade, ele estava anos-luz de todos. A missão é o que fez com que todos eles se entregassem ali, naquela empresa de fundo de garagem. E os valores são aqueles valores que quando a pessoa compra um celular da Apple, não é só para falar no celular, não é só para tirar foto. Todo celular hoje usa o WhatsApp, tira foto e fala no celular. Mas tudo aquilo que a Apple traz por trás da figura da Apple, inclusive muito elencado aqui ao Steve Jobs, esses são os valores de estar sempre à frente, os valores de sempre inovar. Ou como disse num discurso do próprio Steve Jobs, quebrar o status quo. O mundo é dos revolucionários. Olha só, pessoas que revolucionam o mundo. Quando eu estou falando de revolucionário aqui, pelo amor de Deus, eu não estou nem falando de parte partidária, não. Estou falando de revolucionar a tecnologia, revolucionar o mundo. E eu tenho certeza, e eu acredito que você também sabe, que os produtos da época revolucionaram o mundo. Ou como eu disse o Steve Jobs, quebrou o status quo. Aquilo que estava estabelecido, o Steve Jobs e a Apple destruiu, quebrou, revolucionou, inovou. Por isso que as pessoas compram o celular da Apple. Tudo bem, pessoal? Olha só aqui, tem mais coisa aqui. Tem mais, eu pensei até que tivesse acabado aqui, mas tem mais, mas olha só. Além disso, esse artigo, olha o que ele fala. Reduzir a subjetividade de interpretação. A gente sabe muito bem que na interpretação, às vezes, por mais que o legislador seja o mais objetivo possível, sempre vai ter interpretação diversa. Faz parte. E é um dos objetivos do Código de Ética minimizar, reduzir e mitigar essa subjetividade dessas interpretações, que provavelmente terão como órgão protetor o subcomitê que eu já falei aqui abaixo. Esse subcomitê de ética é que vai reduzir a subjetividade das interpretações e resolver as dúvidas sempre com base na conformidade de conduta do servidor. Conformidade de conduta do servidor. O que eu estou falando aqui para vocês? Já falei lá nas aulas, quando começamos a fazer essa campanha do TRT, e vou falar muito mais sobre isso. Quando falamos de conformidade, falamos de compliance. Conformidade, código de ética e conduta. Estar de acordo com a ética e com a norma. Isso que é conformidade, que nós falaremos
lá no futuro. Daqui algumas aulas falaremos sobre isso. Tudo bem, pessoal? Pegaram a primeira ideia, agora dá aquela estudada e se prepara para as próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima.